Nenhum deles acabou de crescer. Nem tu, nem eu. Porquê é que tudo corre bem com os teus amigos, familiares ou par romântico até deixar de correr? No vídeo de hoje, por meio de traumas e fases de desenvolvimento, eu explico-te tudo. Pode surgir nas épocas festivas, num café com amigos ou até em debates mais fervorosos esta sensação de que há um vidro que se parte e a relação de repente se torna mais difícil, mais conflituosa, até mais dolorosa. Entramos em conflitos verbais, afastamos físico ou emocionalmente, às vezes até sem darmos por isso. E isto acontece porque deixamos de nos relacionar com aquelas pessoas, com aqueles pedaços que a vida nos oferece, a partir de um lugar de conexão e expansão, para voltarmos a lugares de luto interno e relacionarmos apenas com movimentos incompletos, interrompidos ou invisíveis ao mundo, numa tentativa inconsciente de olhar por eles, de protegê-los, ao mesmo tempo que imputamos ao outro essa mesma responsabilidade. Deixa-me roubar-te uns segundos para te agradecer estares aqui. Esta jornada começa agora e significa muito que faças parte. Por isso, convido-te a deixar-me um like para que este vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Partilha com os teus amigos ou com alguém que sintas que pode beneficiar desta abordagem. Prometo que vai valer a pena. Aqui é o lugar em que nos deixamos de nos relacionar com sonhos, abertura e capacidade de integração e nos passamos a relacionar com feridas, com dores e proteções. E se guardarmos connosco a premissa de que todo o comportamento disfuncional é uma dor disfarçada, vamos perceber-nos a nós e aos outros de uma forma muito mais potente e humana também. Então, primeiro eu gostava de trazer-te o facto de que nós não crescemos simplesmente. Nós trazemos connosco um programa psíquico, uma série de contrações, colapsos e expansões físicas decorrentes do nosso desenvolvimento, além da cloud de informação do nosso sistema transgeracional, de onde recebemos os nossos mandatos, que impactam o campo energético com que nos apresentamos ao mundo e a lente pelo qual o vemos. E sem tornar este vídeo muito maçudo, honrando todas as áreas do desenvolvimento pelas quais passamos até à idade adulta, eu vou focar-me nos 3 principais a que começamos a ser expostos desde que somos concebidos, ou até antes, e ao longo do nosso desenvolvimento. Elas são as traves mestras de todas as relações que vamos navegar. Então, mesmo antes de nascermos e até mais ou menos aos 2 anos e meio, estamos a aprender-nos no corpo e no mundo, no campo da segurança, nos ritmos e pertencimento. É aqui, pela interação sintónica ou desconexa dos nossos cuidadores, que vamos aprender a sensação física de pertença, de acolhimento nas nossas necessidades e do que precisamos segundo os ritmos do corpo que habitamos. É aqui também que vamos aprender a sensação de segurança, que nos começamos a relacionar com a pergunta do isto é seguro? Eu vou ficar bem? A segunda trave mestra começa a formar-se entre os 8 meses até também ali por volta dos 6 anos de idade. E ela vai relacionar-se com a dança entre impulsos, desejos e emoções, com a nossa capacidade de explorá-los, aprendendo com as suas consequências. É a exploração do relacionamento com pares do mesmo sexo ou sexo oposto. É aqui que vamos aprender a errar e a voltar à casa de partida para aprendermos o nosso lugar nos vários papéis familiares e sociais. Claro que vamos conjugar tudo isto com uma sopa interna de emoções, instinto e desejo, explorando a nossa potência relacional. Aqui, mais uma vez, os nossos cuidadores são essenciais na permissão para errar, sem que sintamos que o nosso lugar, amor ou direito a explorar o mundo é posto em causa devido a ações não totalmente contempladas pelo córtex frontal, que na altura ainda não vai estar totalmente desenvolvido. Esta é a idade em que aprendemos sobre pertencer com a nossa potência e capacidade de seguir o que o corpo nos impulsiona a fazer, intuição, desejo, etc. É também a idade em que o corpo nos oferece a sensação de impacto que produzimos no outro quando trazemos o que nos compõe internamente. E finalmente, ali entre os 5 e os 12 anos, entra o terceiro pilar que nos fala da recompensa social. Será que eu vou ser escolhido por alguém? Aprendemos a partilhar a nossa opinião, separando-a da emoção, mantendo-nos na relação. Aprendemos o nosso lugar no grupo, seja ele familiar, social, profissional, mantendo-nos dentro da nossa particularidade, a característica que nos destaca do mundo, ao mesmo tempo que conseguimos honrar os nossos pares nas suas forças igualmente únicas. Então esta é a base mais simples em que o sistema nervoso vai assentar desde a concepção à adolescência, que na verdade vai repetir cada um destes estágios e outros, e onde vamos reforçá-los ou eventualmente fazer diferente se, mais uma vez, os nossos cuidadores nos derem esse espaço. Então imagina que estamos numa reunião de trabalho e a sugestão apresentada não tem sequer leitura pelo chefe. De repente temos 10 anos, sentimos-nos invisíveis, ignorados, desvalorizados, como se estivéssemos no secundário e ninguém nos tivesse escolhido para a equipa de jogo de vôlei do intervalo. Estamos no terceiro pilar,
recompensa social. Ou imagina que temos uma decisão importante para tomar e partilhámo-la com alguém importante para nós que não acolhe ou não valida. Sentimos o corpo a tensionar e de repente somos uma montanha de justificações e argumentos. Segundo pilar, permissão para errar sem perder o lugar ou a segurança de que não nos vão abandonar se as coisas não correrem como planeado. Ou ainda, estamos com o nosso parceiro, ambos estamos irritados e mais uma vez o corpo começa a tensionar, chega uma ansiedade, precisamos de sentir-nos seguros, de alguém que nos abrace e traduza que o que estamos a sentir é apenas medo, mas que podemos estar tranquilos. Aqui estamos no primeiro pilar da segurança. Portanto, quando nos sentimos demasiado emocionais, muito ativos, inseguros ou achamos que estamos a ser hipersensíveis, estamos simplesmente a entrar em contacto com experiências antigas que moldaram programas psíquicos aos quais o corpo responde exatamente do lugar que precisou de amparo e não obteve. Então, comer ou trabalhar demais, gastar dinheiro em nadas ou agradar a toda a gente não é sobre fome, não é sobre necessidade de adquirir coisas, ambição, nem sequer de altruísmo, mas é sobre faltas. É sobre as várias idades que nos compõem, além das do cartão de cidadão, que representam cada versão mais nova nossa, que tenta não ser magoada novamente. Então, se pensares bem, nenhum de nós é adulto. Isso se calhar nem existe. Nós fazemos coisas socialmente destinadas a adultos. Trabalhamos, votamos, pagamos contas, temos família, e isso é-nos vendido como um destino depois da travessia da infância e do acne juvenil. Mas uma coisa é a nossa idade, outra bem diferente é a maturidade. O facto de termos um relacionamento aparentemente saudável, uma casa de férias e um cargo de respeito na empresa, não significa que estas crianças internas de várias idades e fases de desenvolvimento estejam cuidadas, ou sequer que estejam conscientes em nós. Por isso é que vemos tantas pessoas nas redes sociais a entregarem tanto da sua vida em troca de visibilidade e depois em depressão profunda quando o retorno não acontece. Vemos homens e mulheres de 50 anos completamente descontrolados porque a equipa de futebol que apoiam não ganhou e alguém do lado adversário lhes dirigiu uma piada ou uma provocação. Pessoas deprimidas porque não foram convidadas para sair ou para a festa de uma amiga. Nenhum deles acabou de crescer. Nem tu. Nem eu. Mas usamos uma imagem adulta, um status social definido por um sistema que se alimenta precisamente disso, da definição de que um adulto já sabe, já faz, já consegue. É sob esta premissa, expectativa, esta coisa de que paramos de aprender, que deixamos de nos vulnerabilizar com estes lugares tão cheios de potencial em nós. Paramos de aprender-nos. Mas a verdade é que temos trabalhos reconhecidos. Conduzimos carros e usamos relógios que por si só já nos apresentam ao mundo num determinado patamar social. Postamos nas redes sociais sobre tudo e mais alguma coisa, frases feitas e super motivadoras, mas depois chegamos a casa e isolamos-nos daqueles que mais amamos exatamente porque evitamos as nossas próprias emoções. E a verdade é que o sistema do qual participamos alimenta-se exatamente disso. E o mais desolador de tudo isto é que a nossa alma, o nosso propósito, abranda o crescimento e eventualmente estagna. No momento em que achamos que chegamos a algum lado, que já resolvemos, que estamos curados. Os processos vividos no nosso início de vida são a base, são o mote do nosso desenvolvimento. E estão ligados também aos inputs e mecanismos de sobrevivência da nossa família, da nossa comunidade, do espírito da época que habitamos. Eles vão voltar sempre em alguma forma ou expressão diferente para os revisitarmos nas diferentes camadas de evolução. Portanto, no nosso processo podemos perceber-nos a olhar estas partes menos crescidas quando temos reações desproporcionais. Se uma reação é maior que a situação, então sim, estamos perante uma dor. Se nos passamos com amigos porque acidentalmente não nos colocaram num grupo do WhatsApp ou fomos os últimos a ser convidados para um jantar, é o pilar social. Se fazemos um drama quando não controlamos todas as variáveis de uma viagem que queremos fazer, estamos no primeiro pilar, segurança. Fazemos o impossível para agradar, diminuímos, explicamos tudo em demasia, procuramos assegurar o nosso lugar, segundo pilar. Agora, reconhecido o padrão, podemos perguntar-nos o que é que temos receio de perder. É o objetivo de cada uma destas defesas, na verdade. É manter o potencial de perda super controlado. Evitar a repetição da dor. Então, o receio de ficar sozinho, de não ser compreendido, de não pertencer, de ser julgado, de não ser escolhido. E depois é muito importante tentarmos sair do cognitivo. E é aqui que muitos de nós ficam presos. Várias abordagens terapêuticas restringem-se muito à lógica comportamental, à compreensão do porquê e não tanto à psicofisiologia dessa menina ou desse menino mais pequeninos da nossa história que pede atenção. Muitas vezes precisamos apenas de um tradutor para essa parte infantilizada e alguém que nos guie na construção da segurança para revisitar esse lugar. É que na maioria das vezes nós não precisamos de arranjar nada, nós não estamos estragados. Só precisamos de revisitar, redimensionar e ressignificar.
Desta forma, a leitura que vamos fazer dos nossos pares e das nossas atitudes, bem como da forma como as mesmas nos chegam e nos tocam, vai sempre ter maior espaço para a verdade. Mais uma vez, obrigada por me ouvires. Tenha uma boa semana.